Com a realização deste videodocumentário, o CEPEC pretende chamar a atenção do povo para a importância das potencialidades da terra e o trabalho que está sendo desenvolvido pelos fazendeiros cantagalenses no esforço de soerguer a agropecuária do município. O presente documentário consta de 3 partes distintas. Em primeiro lugar, a Casa Grande, historicamente de grande importância pelo que nos relata do passado da pujante era dos Barões do Café. Depois, a Igreja e a Senzala, na qual aparecem aspectos essenciais das relações da Igreja Romana com a Senzala no processo de escravização do negro no Brasil. Finalmente, a agropecuária e a educação, onde é mostrado o trabalho atualmente desenvolvido nas fazendas, tendo em vista o progresso dessas atividades, conjuntamente com o esforço pela elevação do nível cultural das comunidades envolvidas. Trabalhando dentro de padrões científicos, o CEPEC detectou uma benéfica reação do meio rural à crise econômica do país, que poderá redundar brevemente no estabelecimento de um novo tempo de progresso e prosperidade a ser vivido pelo laborioso povo cantagalense. Abre-se a porta do passado, de um passado remoto, muito distante da tecnologia atual, mas que encerra em sua história o esplendor e o fausto de uma sociedade cujo trabalho plasmou o futuro de hoje. A Casa Grande é o símbolo majestoso do sistema patriarcal da colonização portuguesa do Brasil. Misto de imposição imperialista e de adaptação às novas condições de vida e de ambiente, a Casa Grande reinou ao lado da Igreja, desde o século XVI, decaindo com a abolição da escravatura ao apagar das luzes do século XVIII. E a Fazenda de Areias, que pertenceu ao Barão de São Clemente, retrata com fidelidade a época do apogeu da cultura cafeeira na região de Cantagalo. É impressionante como os objetos contam histórias. Evocam um passado de grandeza, aquela época em que os extensos cafezais garantiam a opulência dos senhores fazendeiros, que comandavam a vida econômica, social e política da velha província. Nos suntuosos salões da Casa Grande, a aristocracia rural, unida ao poder imperial, realizava festas memoráveis. O imperador Pedro II e sua consorte eram presenças constantes nas festas do casarão da Fazenda de Areias, recebidos acolhedoramente pelos São Clemente. A Casa Grande de Areias guarda em seus móveis e objetos de arte a magia daquela época, que pode ser evocada a partir desse suntuoso cenário. Transportamo-nos realmente para o passado, ao percorrer as várias partes do casarão, detendo-nos no exame de seus objetos. Não só a velha escada e o interessante aparelho dos primórdios da telefonia nos remetem a outra época, mas principalmente a biblioteca, onde centenas de volumes encerram ensinamentos preciosos sobre a evolução histórica e social do Brasil. Igual lição oferece-nos a jabuticabeira plantada pela princesa Isabel a Redentora, a qual, sempre renovada, adorna o pátio interno da Casa Grande. Imigrantes suíços, assim como alemães e outros, vieram juntar-se aos portugueses na magna tarefa civilizatória da terra de Santa Cruz. Trouxeram sua cultura, sua tecnologia, sua determinação, sua capacidade de trabalho, a firmeza e garra dos pioneiros patriarcas que iluminaram o sertão com sua luz. A Fazenda Boa Vista constitui um verdadeiro museu, onde seu proprietário Juarez Bom e sua mulher, Dona Silene, guardam lembranças que pertenceram ao grande patriarca da família, Henri Bom, e seus sucessores. São objetos de grande valor histórico e sociológico, pois permitem que hoje possamos reconstituir vários aspectos culturais de uma época que já se foi,
mas cuja memória queremos preservar. Também o Dr. José Maria dos Santos Faria e sua mulher, Dona Norma, conservam muito do passado distante na fazenda Boa Sorte, recebida por seus ascendentes como pagamento de serviços prestados ao barão de Nova Friburgo, Antônio Clemente Pinto, possuidor por volta de 1840 de 21 fazendas em Cantagalo, inclusive um palacete no primeiro distrito do município e o Palácio do Catete, hoje Museu da República, no Rio de Janeiro. Diante do grande desafio que era o Brasil, nossos avós souberam responder adequadamente, construindo aqui um sonho idêntico aos de outros povos, como o francês e o holandês. E o resultado foi que no Brasil, ao invés da França Antártica de Villegagnon, estabeleceu-se o Portugal dos Trópicos, com o nome de Brasil. Em Santana, que no passado foi grande produtora de café, chegando por volta de 1845 a 60 mil arrobas, podemos visualizar algo do que restou deste sonho. Sua casa grande, além da beleza arquitetônica, conservada até nas ruínas do que foi uma fábrica de laticínios, ostenta nas varandas delicadas pinturas feitas em época não muito distante, mas em condição artesanal digna de nota. As tintas foram obtidas diretamente da natureza, pela mistura de barro com vegetais, que lhe emprestaram suas colorações e conservam ainda hoje o frescor do primeiro dia. Essa verdadeira galeria de arte, embora singela, existe ao tempo desde o início do século, quando o coronel Sebastião Monerá Lutherbach procedeu a uma reforma na varanda. Ela ainda hoje enleva os que se detêm diante do belo, permitindo-se alguns momentos de arrebatamento, dando asas à sensibilidade e à imaginação. Espaçosa e acolhedora, a Casa Grande guarda as lembranças dos seus antigos proprietários, Antônio Monerá Lutherbach e Margarida Monerá Lutherbach, progenitores do coronel Sebastião, todos pertencentes a estas tradicionais famílias, que, à semelhança de tantas outras, para cá vieram ajudar na construção deste imenso país. Mas Santana foi também uma realização do Barão de Cantagalo. Nela viveu até 1857 Augusto de Souza Brandão, que chegou a cultivar cerca de 1.500.000 pés de café, fazendo de Santana uma fazenda modelo. Quantas recordações encerram as paredes finamente decoradas e os móveis sóbrios e acolhedores dos salões dourados desta fazenda. Pioneiro nas comunicações telefônicas, ao interligar Santana com a Fazenda da Glória no Carmo, o coronel Sebastião Monerá Lutherbach é um dos grandes vultos da terra cantagalense. A Igreja Romana sempre caminhou junto com os grandes conquistadores ocidentais. Portugal e Espanha procuraram expandir os domínios da fé cristã
nas terras que foram descobrindo. E embora muitos absurdos em termos de direitos humanos e respeito à dignidade tenham ocorrido, não se pode negar o caráter civilizatório dessas incursões. As casas grandes mantêm até hoje em funcionamento essas capelas, onde se casaram muitos membros das famílias dos proprietários, tendo inclusive nelas recebido os primeiros sacramentos. Gerações guardam com carinho essas lembranças, mas a capela é também um símbolo de poder. Poder da igreja junto aos senhores fazendeiros e de ambos sobre as populações. O negro escravo sofreu sob o tacão do Senhor e sob as vistas da igreja, que, no entanto, muitas vezes intercedeu a seu favor. Casa Grande e igreja sempre caminharam juntas, mas onde há poder, há luta pela hegemonia. A Casa Grande venceu no Brasil a igreja e tornou-se dona da terra. O suor e às vezes o sangue dos negros foi o óleo que, mais do que de baleia, ajudou a dar os alicerces das casas grandes sua consistência quase de fortaleza. A força concentrou-se nas mãos dos senhores rurais, donos das terras, donos dos homens. O negro escravo era considerado na contabilidade como semovente, a mesma classificação de burros, cavalos e assemelhados. Só este fato já nos oferece uma ideia de como eram tratados no cotidiano da fazenda. A situação foi se modificando, e hoje o que resta são apenas ruínas dos locais onde sofriam os maus tratos. Mas a contribuição que o negro prestou à cultura brasileira permanece indelével, na língua, nos costumes, na culinária, no plano espiritual, no coração de nosso Brasil moreno. E a outrora poderosa Casa Grande, embora ainda guarde a beleza, algo da imponência do passado, não é mais aquela unidade altamente produtiva que comandava a vida socioeconômica e política do país. E o fazendeiro, conquanto importante no exercício de suas atribuições, já se despojou há muito daquelas características de poder próprias do regime feudal. Mas a igreja, tendo se adaptado às novas condições de vida, ainda hoje desafia o tempo, após haver dado à Casa Grande a extremoção. Cantagalo hoje procura reviver, através do trabalho de seus fazendeiros, a grandeza econômico-social da época dos barões de café. Novas técnicas e muita tenacidade estão revolucionando a agropecuária no município. Com grande satisfação, constatamos o incentivo que o governo Geraldo Pires Guimarães está prestando à cultura cantagalense, resgatando essa história e valorizando o trabalho de seus munícipes. Cantagalo tem uma tradição pecuária importante. Em sua história, destaca-se o criador João de Abreu Júnior, um dos mais famosos selecionadores de gado zebu do país. Seu trabalho, iniciado em 1895 e intensificado na fazenda Itaoca, continua hoje através de seu filho, Alírio Jordão de Abreu, na fazenda Canaã Boa Sorte, onde se encontra ainda o guzerá manso leiteiro marca JA. Também a raça Nelore é criada no município, sendo atualmente o forte da fazenda de Itaoca.
é muito apreciada pela sua rusticidade e capacidade de adaptar-se ao meio.